3. Gênesis capítulo 3. Comecinho da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, versículo 6. Amém? Acharam? Gênesis 3, versículo 6. Quero que vocês prestem atenção no fato que ocorre nessa passagem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tá? Só até aqui. Agora vamos um pouquinho para frente. Gênesis 4, versículo 3. Tá? Gênesis 4, um capítulo para frente, versículo 3. Fala assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Depois disse o Senhor: Caim a seu irmão Abel. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estava lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Só até aí. Gostaria que você prestasse atenção em dois fatos, né? Você pode acertar se quiser, né? Se de pé, mas pode acertar se quiser. Dois fatos importantes e interessantes aqui nessa passagem. Na primeira, a gente vê o que aconteceu lá. Que momento é aquele? Pecado de Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva pecando e se afastando do Senhor. Momento da queda do homem. Correto? Momento que quebra a aliança com Deus. O momento onde se quebra a aliança que tinha entre o homem e o Senhor. Então é a queda, é o momento de rompimento, vamos dizer assim, o momento de afastamento, o momento da desobediência. Né? É o momento da briga, vamos dizer assim, entre o homem e Deus. É o homem querendo, né, assumir o discernimento, de querer ter entendimento e se afasta de Deus. E aqui depois a gente vê um conflito, um outro conflito entre irmãos. Caim mata Abel. Caim estava com ciúme de Abel, se irou, ficou nervoso, foi lá e matou o seu irmão. O que tem em comum nessas duas passagens, nesses dois momentos, vamos dizer assim? Pecado? O que mais? Desobediência. E aí? Se afastou o quê? Se afastou de Deus. Morte humana, e morte agora humana com um irmão matando o outro. Interessante, gente, que a gente vê na primeira passagem um rompimento de uma aliança entre nós e Deus. Um conflito, vamos pensar assim, um conflito entre um ser humano e Deus. Um momento onde quem se afasta. E no segundo momento, um conflito entre dois irmãos. Um conflito entre pessoas. É uma briga, uma dissensão, um momento de romper assim, os laços, né, de sangue, inclusive. Né? Você já brigou com alguém? Com certeza já. Né? Aquele que não brigou, levante a mão, atire a primeira pedra. Né? Aquele que nunca brigou, que nunca discutiu, que nunca ficou nervoso. Se você está aqui nessa noite, né, você tem muito a nos ensinar, vamos conversar mais. Né? Vamos por você no Guinness Record lá. O único que nunca se irou. Mas todos nós ficamos nervosos por alguma circunstância, por algum momento que nos desagrada, algum desafeto. Né? No caso aqui a gente vê um desafeto entre dois irmãos. Agora, para resolver uma briga, vamos lá, então tá, o Isaías começou a brigar comigo.
começou a discutir, começou a bater boca. Como eu posso resolver uma briga? Como você tentou apertar uma briga? Alguém já tentou? Levanta a mão aí. Já tentou? Quando está rolando fight mesmo, está rolando soco, pontapé, você já entrou no meio? Você já fez isso? Quem já fez isso? Levanta a mão. Alguns, né? Às vezes a gente toma umas no meio também, né? A gente entra ali no meio, toma umas pancadas no meio. Mas só afastar resolveu o problema? Não. Isso é fato. Só afastar os dois brigão não resolveu o problema. Para resolver o problema, o que precisa? Um acerto, um conserto, reconciliação. Fala comigo, repete comigo, reconciliação. É a palavra de hoje, é esse o tema. Reconciliação. Vira para quem está do seu lado, fala isso para ele também. Para ele é reconciliação. Reconciliação. A gente só precisa de reconciliação quando a gente está em conflito. Só precisa de reconciliação quando estão duas coisas afastadas. Né? No dicionário tem até a ver com isso. Né? É o oposto de coisas que estão afastadas. Então, uma briga, uma discussão. A reconciliação é você fazer as pazes, você reconciliar, você juntar as coisas novamente. E nós precisamos de reconciliação. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,18. Segunda carta aos Coríntios, versículo 5. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Nós vamos ler o 18. 18 fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está assim na sua Bíblia aí? Tá? Muda um pouquinho, depende da versão, né? Mas ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Amém. Quantas vezes aparece a palavra, esse termo reconciliação nesse versículo, né? Reconciliação, olha só, falou ali no começo, que Deus, né, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, ou seja, Deus fez com que a gente se ajuntasse a Ele novamente através de Jesus Cristo. Depois e nos deu um ministério de reconciliação. O que é ministério de reconciliação? A palavra ministério significa, o que significa ministério? Trabalho, serviço. Lembra disso? Quando você vê lá no jornal, o Ministério da Educação, é as pessoas ali dentro que trabalham pela educação, que estão a serviço da educação. Tá bom? Então, quando fala aqui que Deus nos deu um ministério de reconciliação, ou seja, Ele nos deu um trabalho de reconciliação. Ele nos deu um serviço de reconciliação. Amém? Então, Deus nos deu um trabalho. Se você achava que era só aceitar Jesus e ficar de boa aqui na terra, se enganou. Porque já tem a palavra do Senhor dizendo que a gente tem que fazer discípulos e outras coisas mais, e agora você descobriu que você tem um ministério de reconciliação. Você tem que ensinar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Amém? E você vai trabalhar também para que as pessoas se reconciliem umas com as outras. Amém? O ministério de reconciliação é isso. É você trabalhar em favor da reconciliação. É trabalhar para que as pessoas se acheguem a Deus. E se achegando a Deus, as pessoas também vão se achegar umas às outras. Nós vamos ver isso um pouquinho mais. Mas, ou seja, depois ele fala assim, então o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo. Ou seja, Deus e Cristo são uma coisa só. Né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, está querendo trazer todo mundo, todas as pessoas a Ele. Quando Jesus morre na cruz, o fundamento de tudo isso é que ele morreu, ele quis romper toda a ligação que nós tínhamos com as trevas e que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Amém? Amém. Então,
Jesus fez isso. Através da morte de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não colocando sobre nós o nosso pecado, não colocando sobre a gente as nossas transgressões, as coisas erradas que a gente fez. Você já fez muita coisa errada. Fez ou não fez? Fez, você fez. Você sabia que eu sabia? Sabia, porque eu sei que todo mundo faz coisa errada. E a gente precisa se acertar. A gente precisa se reconciliar com Deus. Amém? Então vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje é o dia de você se reconciliar. E Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. Deus quer que a gente ensine as pessoas. Deus quer que a gente fale da reconciliação. Deus quer que a gente fale que as pessoas podem se chegar a Deus novamente. Deus quer que a gente fale do Evangelho do Reino. O reino de Deus é chegado. Amém? Ixi, vocês não entenderam. O reino de Deus é chegado. Amém? Paulo falou isso, muitos discípulos falaram isso, e o nosso papel também é falar isso. O reino de Deus é chegado, ou seja, o reino, ele vai, ele manda, e ele está mandando, e a gente tem que submeter a ele. Interessante, gente, que é muito comum a gente falar muito por aí, né? Com certeza você já ouviu isso. É só aceitar Jesus que sua vida vai mudar. Jesus muda a nossa vida, mas não é só aceitar Jesus. Aceitar Jesus é um passo. É o primeiro passo. Mas a gente tem que andar com Jesus. Amém? Interessante é que essa questão de evangelho do reino de Deus, reino, o pastor nos falou aqui no começo, reino tem um reino, tem? Quando você assiste os filmes lá, os filmes medieval, passar tudo lá, dando facada, espadadas, guerra, tem um reino, tem? Aquele cara reina. O evangelho do reino é que o evangelho, a boa nova, é que tem um rei. Amém? E esse rei reina. Se você não se submete a esse rei, ou seja, se você não obedece a esse rei, você não está naquele reino. Se você não se submete às ordenanças do Senhor, você não está no reino. Ou seja, não adianta só você falar: eu acredito que Jesus é o Salvador, eu quero Jesus para me salvar, para me tirar do inferno, das garras do diabo. Mas se você não obedecer ele, se você não se submeter ao rei, não adianta. Mesma coisa que você fala assim: eu torço para o Corinthians, se o Corinthians for campeão, eu vou torcer para o Corinthians, mas o Corinthians não é campeão. Aí você não vai nos estádios, você não assiste os jogos, você não sabe nem se o Corinthians está no começo ou no fim da tabela. Ou seja, você pode até falar de boca para fora, mas você não está vivendo aquilo. Você não está vendo o que está acontecendo. Você pode até falar assim: não, eu namoro. Eu namoro, só que ela ainda não sabe. Ela não sabe ainda que a gente namora. Mas um dia eu vou namorar com aquela moça. Mas ela ainda não sabe. Não é assim, gente, não funciona assim. Entendeu? E aí, depois de 3 anos você conversa com o cara aí, casei, casou? Mas ela ainda não sabe. Não existe isso, né? Não faz sentido. É a mesma coisa com Deus. Você vai dizer: eu creio em Jesus, tá? Mas eu não obedeço a Ele. Eu não vivo com Ele. Eu só creio que Jesus é o Senhor e Salvador, mas eu não quero viver com Ele, não quero me obedecer, não quero obedecer a Ele, eu quero me obedecer, eu quero fazer minha vontade, mas eu não quero fazer a vontade de Deus. Então você não está vivendo com Ele. Então você não está reconciliado com Ele. Você precisa se reconciliar, se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus. Amém? Amém? Hoje é o dia de você fazer isso, uma reconciliação com Deus. Mas também, eu quero frisar que é importante a nossa reconciliação com as pessoas, com o nosso próximo. Olha para quem está do seu lado. Talvez você conheça, talvez não. Talvez você tenha muita intimidade, talvez você não tenha nenhuma intimidade, mas os que têm, com certeza sabem que já brigou, já falou coisa que não devia, e precisa muitas vezes se reconciliar. Às vezes você vai ter que se reconciliar entre nós. Eu vou pisar na bola. Eu costumo dizer isso e eu vou falar para você. Pode ser que, se você falar assim: eu vou trocar de igreja quando o Mateus pisar na bola comigo, então pode sair.
Porque eu vou pisar na bola, gente. Nós erramos, a gente falha, a gente peca, a gente fala das coisas que não deve. Todos nós vamos falhar uns com os outros. Mas, assim como uma família, vamos supor, só porque de repente o seu filho desobedeceu você manda ele para fora de casa? Não. Rafinha, vamos pensar Rafinha. Rafinha foi lá e bateu na Isabela. Eu mandei ela para fora. Vai lá. Fecha a porta e tranca ela para fora de casa. Não vou fazer isso, gente. Não faz sentido. É família. Por quê? Porque é família. A gente perdoa, a gente conversa, a gente se acerta, a gente revê os conceitos, a gente tem que sentar para fazer uma reunião. Eu já estou na fase de fazer reunião com a Rafa. Eu sento com ela, Rafinha, senta aqui. Ela está com 3 anos e meio. Aí eu falo, você fez, você mentiu. Aí eu explico para ela o que ela fez, para ela entender que é mentira. Aí essa semana, a gente estava na cozinha ali, alguma coisa, e ela pegou um brinquedinho, foi na sua casa, né? Você estava comigo? Você estava comigo. Mas ela estava com um negocinho e ela falou assim, ó, esse aqui, pai, é o chinfo-chinfo. Uma coisa assim. Ela pôs um nome no negócio, no brinquedo. Que, filha? É o chinfo-chinfo, pai, é o chinfo-chinfo. Ela dava risada, né? Eu falei, não, filho, isso aí era... Eu nem lembro o que era. Eu falei o nome do objeto. Não, filho, isso aí é um lampião. Era uma lamparina. Uma lamparina. Não pode mentir, pai. Eu falei que é o chinfo-chinfo. Então, para ela, é o chinfo-chinfo. Então, ela colocou um nome ali no negócio, na brincadeira, e eu falei que não era. Então, para ela começou a dizer, ela está assimilando que não pode falar uma coisa, se aquilo já tem um nome. Para ela, o nome era o chinfo-chinfo, entendeu? Então, a gente começa a ensinar. Estou tendo essa fase, eu sento com ela, converso, explicando que é mentira. O que ela fez é mentira, ela sabe que ela estava errada. Às vezes eu dou 1, 2, 3, 10 chances de ela falar a verdade. Um dia ela jogou água no chão. Aí veio, Rafa, por que você molhou aqui? Não fui eu. Não. Você molhou aqui, não molhou? Não. Falou, se você falar, assumir a verdade, falar a verdade, eu não vou te bater. Mas se você mentir, eu vou te bater. Quem jogava aqui? Não fui eu, papai. Aí começa, entendeu? Se dá mais, eu falei umas 2, 3 vezes, aí então você vai apanhar. Aí eu falei, porque você mentiu, tal, bateu, tal, chorou. Aí depois você não tinha jogado água. Sim, então por que você mentiu? Não é melhor não mentir? É melhor obedecer do que sacrificar. Aí sacrifica o bumbum, Então, a gente vai ensinando, ela vai aprendendo. Agora, tudo isso tem a ver com nós. Eu e você somos filhos de Deus. Amém? Não adianta você ficar mentindo para Deus. Não adianta você mentir para o seu irmão. Não adianta você mentir para a sua pessoa que está do seu lado aí, seu marido, sua esposa. Não adianta. Nós temos que reconciliar. Nós temos que acertar. Nós temos que, às vezes, ter esse momento de conversa. E a igreja é a família de Deus. Amém? Nós somos família, gente. Então não adianta você ficar nervoso por uma situação, virar as costas e ir embora. Não adianta. Ouça bem o que eu estou falando. Está ouvindo, Zé? Tá bom. Se você ficar chateado com uma coisa, você não gostou de uma coisa que alguém falou, você não gostou de uma atitude de alguém magoou você, não adianta você virar as costas e ir embora. Você faz parte da família. Você tem que sentar e a gente tem que se reconciliar. Amém? Amém. Ninguém abandona a família assim, gente. Nós somos família de Deus. E aí você pode até falar assim, eu vou para outra igreja, que lá ele não vai ter isso. Vai ter também. Vai ter. Pode ser que demore um pouco, até você pegar intimidade. Na hora que você pegar intimidade, você vai fazer a mesma coisa lá, o outro vai fazer a mesma coisa com você. E erro vai ter em todo lugar. Agora, a gente tem que se reconciliar. Não adianta você achar que só que você mudou de salão, você mudou de igreja. A igreja é uma só, a igreja é do Senhor. Amém? Você continua na família de Deus e você continua obrigado a ter família. Não pode. Não adianta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ter a reconciliação. Amém? Amém. Olha só. 1 João 7. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui. Se você não sabe esse versículo de cor, deveria. Tá? Deveria. Se andarmos na luz, 1 João. Tá? 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Olha só. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. Vou dar um exemplo prático. Isaías, vem cá. Vem aqui na frente. Mário, vem aqui rapidão. Dá um exemplo prático para vocês aqui. O Isaías e o Mário estão andando juntos. Tá? Imagina que tem um foco de luz aqui. Ó. Pá. Luz. Luz nele. Aqui tem luzes. Belo, belo. Aqui tem luz. Nos dois. Aqui não tem luz branca. Mas a gente tem um foco de luz neles, entendeu? Eles estão na luz. Fala ali. Se você andar na luz, como Ele está na luz, porque Deus é luz, amém? Então por isso que eu estou assim, imagina que aqui tem luz. Por isso que eu estou falando, né? Luz neles aqui. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, vocês vão ser purificados de todo pecado, amém? Agora, vamos supor que o Mário não quer andar com o Isaías. Ele brigou. O Mário brigou com ele, não aceitou o perdão de Isaías. Isaías pediu perdão, pede perdão para ele. Não quer se arrepender. Miserável. Aí o que o Mário tem que fazer? O Mário está saindo da luz. Imagina, a luz não estava aqui. Ele saiu da luz. Ou seja, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão. Ou seja, se você não quer manter comunhão com o irmão, você não tem como ficar na luz, você vai ficar nas trevas. Esse negócio de andar com Deus, só você e Deus, e não conseguir manter comunhão com os irmãos, não existe. Não existe. Isso aí é mentira do capeta. A gente, para manter comunhão com Deus, a gente tem que manter comunhão com os irmãos, a gente tem que estar bem com os irmãos. Se não está, é hora de sentar, conversar e reconciliar. Então, aí o Isaías falou, vem cá, vem, mano. Ele está pedindo perdão, ora com ele, converte esse coração. E aí eles voltam a andar na luz. Amém? Pode sentar os dois, obrigado. Entenderam? Se não tiver como a gente andar na luz juntos, alguém vai sair da luz. Saindo da luz, você saiu da presença de Deus. Você vai estar se afastando de Deus, porque você não quer andar com aquele irmão. Aquele lá, nem perto. Eu vejo ele na rua, troca de calçada. Você não está na luz, gente. Sinto muito lhe dizer, você não está querendo andar na luz. Agora, se aquela pessoa não quer você, aí é outra questão. Como eu falei, o Isaías aqui estava querendo, mas o Mário não queria. O Isaías tentou, pediu perdão, falou tudo que ele podia, mas aquela pessoa não quis ouvir. Aí é uma outra questão que, inclusive, Paulo fala sobre isso também. Tá? Tem uma passagem aqui, deixa eu só achar aqui, Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Ou seja, se depender da gente, da nossa função, é o ministério da reconciliação. Lembra? Deus colocou isso sobre nós. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa função é reconciliar. Se a pessoa negar, se a pessoa falar que não, ela não quer, você vai fazer o quê? Você vai orar por ela. Vai orar, sinto muito, o que você pode fazer? Você não pode nem insistir toda hora. Ou espera a poeira baixar, outro dia você tenta de novo, às vezes a pessoa está muito nervosa na hora. Mas a nossa função é tentar reconciliar. Amém? Então a nossa função é essa. Então diga assim, a minha função é reconciliar. Tá? A gente vê, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, lembra? O filho vai lá, gasta todo o dinheiro do pai, gasta todo o dinheiro, se afasta do caminho do Senhor, torra tudo e depois volta. Se arrepende-se e volta. E aí, quando ele volta, o pai dele recebe em casa de braços abertos. O pai se reconciliou com o filho. Amém? Agora, o irmão. Lembra que o irmão dele estava bravo? Fala que o irmão ficou de longe, não quis voltar para casa. Ou seja, o irmão ficou com raiva da situação. Falou, não, que não sei o que, não quero, não vou entrar. O irmão também tinha necessidade de se reconciliar com o pai e com o irmão.
O coração do irmão não estava no coração de reconciliação. Ele não conseguia entender. Ele ficou com raiva do irmão. Ele também precisava perdoar o irmão. Aí o pai fez o quê? Foi lá fora, conversou com o filho e reconciliou com o filho. O filho não é assim, o seu irmão estava assim, explicou a situação, conversou, e aí o filho entra com ele. Amém? Interessante, gente, que às vezes a gente precisa conversar. Se a gente não conversar, ele não resolve. O filho podia ficar com raiva. O filho podia virar as costas e falar assim, também eu vou fazer o mesmo. Eu vou pegar a minha parte da grana aí e vou vazar. Ele podia ficar com raiva, podia dar brecha no coração dele. Quantas pessoas não fazem isso no nosso meio, em outras igrejas? Toda hora. A gente fica nervosinho e a gente espirra. A gente está dando embora. É como se isso fosse resolver o problema. Não resolve, gente. Não resolve. E ainda dá brecha. Dá brecha para Satanás começar a entrar e encher sua mente de coisas. Tá vendo? Olha lá, fulano. Tá vendo? Fulano não te viu. E aí, de repente, acontecem circunstâncias assim. Com certeza você já passou por isso. Vamos supor que, de repente, eu não estou legal com Isaías. Isaías de novo, Isaías. Tá difícil mesmo. Eu não estou bem com Isaías. E aí, ou você não está bem com o seu irmão, com a sua amiga, com o seu parente, ou com alguém da igreja, por exemplo. E você vê na rua, só que aquela pessoa não te viu, ou seja, Isaías não me viu. Só que eu olho para Isaías e Isaías passou reto lá longe e falei, tá vendo? Nem quis olhar para mim. Ou seja, ele não me viu. Agora a minha mente pensa, por quê? Porque eu não estou reconciliado. Eu estou começando a ter brecha. Quando a gente tem brecha, gente, qualquer coisinha que pousa na nossa cabeça começa a fazer efeito. Ideias malignas, ideias do diabo mesmo, gente. É uma batalha espiritual e a gente não percebe. É uma batalha espiritual que começa a entrar na nossa cabeça. Começa a entrar o quê? Tá lá, ele não te viu. Tá vendo? Você ficou tanto tempo sem vir no culto e o Mário não te deu a mão. Não te cumprimentou no final do culto. Tá vendo? Ele não gosta de você. Tá vendo? Fulano não liga para você. Ciclano, e o pastor? Quanto tempo que ele não te visita? Lá, ele não visita você. Lá. Ou seja, ideias que começam a fazer minar a nossa mente. E se a gente não rejeitar, ou se a gente não está legal e a gente não está gostando de alguma coisa e a gente vai conversar, a gente começa a minar isso no nosso coração. E aí às vezes você fala assim, não, mas eu estou de boa, eu esqueci já. Esqueceu nada. Aqui está guardado. Às vezes você colocou no baú, escondeu, mas está lá. E vira e mexe, você pode tropeçar nesse baú. E ele abrir a porta e sair tudo aquilo de novo. Ou seja, não tem essa, irmãos, de que eu esqueci. A gente lembra. Ou tem coisas que ficam guardadas até no subconsciente. Nós temos que perdoar. Amém? A palavra aí é perdão. Perdão não é esquecer. Tá? Presta atenção nisso. Perdão, repete comigo, perdão não é esquecer. Gente, não vai dar amnésia. Tá? Não vai vir o espírito da amnésia purificar eu não lembro mais que o Mário deu mancada comigo. Não é assim. Eu vou lembrar que ele deu mancada comigo, mas, porque eu o perdoei, eu não vou cobrar mais dele, eu não vou mais ficar chateado com ele, e quando vier um pensamento daquilo que às vezes doeu em mim, eu vou rejeitar e falar assim, não, eu já perdoei o Mário, eu não preciso mais ter raiva dele. Eu já perdoei. Então eu não preciso mais ter raiva. Se ainda não estou bem, eu devo ir lá conversar com o Mário. Mário, eu não estou bem, uma vez você fez esse negócio, isso, eu não gostei. Gente, tem coisa que às vezes passa ano e você está magoado com alguém e você nem prestou atenção. E você acha que está tudo bem, só porque você está convivendo com a pessoa. Mas você está lá no fundo aí você não perdoou a pessoa. Você não se reconciliou. É comum a gente dizer que esqueceu da briga. Não, mas isso aí não é nada. Não é nada. Não, isso aqui já passou, esquece. Não, gente, é incrível, é incrível. Toda pessoa que eu converso, nunca ninguém tem mágoa. Né? Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu vou falar assim, alguém está magoado, eu faço assim, ninguém levanta a mão, gente. É normal. A gente sempre acha que a gente não está magoado. Que a gente, não, eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho mágoa. Mágoa, gente, deixa eu explicar uma coisinha para você.
Não é só quando você tem uma raiva, que na hora que você vê aquela pessoa, você quer matar. Você quer pegar ela pelo pescoço, eliminar. Eu quero pôr uma bomba nela, eu quero matar mesmo. Às vezes você não quer matar, mas que alguém mate. Entendeu? Você entendeu? Porque eu não vou orar para que eu não vou matar aquela pessoa, mas que alguém mate ela. Que ela seja só um acidente. Né? Ou seja, isso, mágoa não é só isso. Mágoa é como se você guardasse algo que alguém te fez, mesmo que de repente você não sinta na hora, mas é como eu falei, está guardado, você ainda não liberou. É uma bola de ferro que prende no seu pé, igual aqueles caras que eram presos antigamente com uma bola de ferro, e você anda a vida toda arrastando. Sua vida fica lenta, sua vida no espiritual não desenvolve, sua vida parece que não vai para frente, às vezes dores vêm, a parte de emocional é destruída, às vezes até câncer e outras doenças aparecem por causa da falta desses problemas emocionais. Ou seja, muita coisa está guardada. A mágoa não quer dizer só que você vai matar o cara, mas quer dizer que tem coisa que você está guardando lá que aquela pessoa fez e te feriu. Você ficou chateado, você ficou triste. E aí você fala com a pessoa, então, mas você está triste com a pessoa? Não, eu estou a pessoa fez o negócio, mas eu não tenho. Se você está triste com aquela pessoa, se você não quer conviver com aquela pessoa, se você fala assim, ela lá e eu aqui, você está magoado. Entendeu? Ela lá e eu aqui, você está magoado. Você ainda não conseguiu tirar a mágoa. Então, gente, muitas vezes isso acontece. Só que a gente tem que aprender a perdoar, a orar por essa pessoa, tentar amar novamente. Quando depender de nós, tem de paz com todos. Se você tem a oportunidade de ter paz com essa pessoa novamente, procure essa pessoa para ter reconciliação. Amém? Amém, gente? Eu sei que às vezes dói. Às vezes é tenso. Não quer dizer que você vai ser o melhor amigo da pessoa, porque às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não tem um gênio para aquilo. Às vezes você fala assim, então vou perdoar fulano, mas fulano toda vez que vem aqui, sei lá, ele é bebum, ele destrói tudo. Não quer dizer que você vai trazer o cara para sua casa toda hora, então. Mas você tem que perdoar ele, amar e tentar se aproximar. Mas se de repente ele só está fazendo essas coisas, tudo bem, ora por ele. Não vai dar para você ter paz com ele toda hora. Mas tem que tentar. Tem que tentar. A gente tem que tentar fazer a nossa parte. Agora, não quer dizer que eu não posso ficar bravo? Irai-vos para que não pequeis. A gente vai ficar muitas vezes bravo com algumas situações. Aí, às vezes, a ira vem sobre nós. Você, de repente, vê uma injustiça, você vê alguma coisa que você não te agrada, você vai se irar. Mas você não deve pecar. Então, por exemplo, aqui eu vi alguém fazendo uma coisa que me irou. Então, eu vou lá, pego um pau e desço a lenha. Entendeu? Eu já pequei. Mas porque ele fez comigo? É muito comum isso. Quando a gente é criança, é a justificativa que a gente mais dá. Mas a criança não só, adulto também. Mas é muito comum quando as crianças brigam, né? Mas ele bateu primeiro em mim. Mas ele fez isso primeiro. Mas ele... Olha só, o ser humano faz isso desde lá do Jardim do Éden. Se você vê como o homem e Deus estão conversando, tentando ali a reconciliação, o homem fala para Deus, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu o fruto. Ele joga a culpa em quem? A mulher. Aí vem a mulher. Deus, foi a serpente que o Senhor criou. Ela que me enganou. Ou seja, um vai pôr a culpa no outro. E aí a mulher dá a culpa para Deus. Você que criou, o problema é seu aqui, entendeu? Gente, a gente tem a tendência a fazer isso. Quando a gente vai se reconciliar com alguém, pode ver. Quantas vezes você já fez isso? Você chegava e assim, olha, se eu te fiz alguma coisa, desculpa. Se eu te fiz. Se o cara está chateado com você, você fez alguma coisa. Às vezes você não achou que fez. Mas se a pessoa se machucou, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim. Isso é difícil, gente, é difícil. Você não fez aquilo, ou você não fez por mal. Mas de repente o Mário ficou chateado com a brincadeira que eu fiz. Vamos por assim. Eu fiz uma brincadeira e o Mário não gostou. De repente ele ficou chateado. E eu fiquei sabendo que ele está chateado. Ou seja, eu devo ir lá e falar com o Mário, você está chateado comigo? Me desculpa. Me desculpa pelo que eu fiz, o que eu falei.
Eu não queria dizer isso, mas eu posso ter interpretado de maneira diferente. A brincadeira que eu fiz não foi legal, não casou bem com você, então me desculpa, eu não devia ter feito isso. Pronto. Agora muitas vezes a gente chega e fala assim, Mário, eu não sei, cara, você entendeu isso, mas não foi o que eu quis dizer, mas você entendeu, então desculpa. Então, se te machucou isso, é como você fala assim, já que você é fraco e se machucou por qualquer coisa, então desculpa. Mas a gente joga a bucha no outro ainda. É como se estivesse jogando a culpa pro outro de novo. É mais fácil assumir, gente. Mais fácil assumir. É muito mais fácil a reconciliação assim do que a gente pegar e falar pro outro, olha, se você ficou ferido, se você ficou chateado, então desculpa. Mas a gente tem essa tendência, né? Falar assim, então é uma coisa que eu estou tentando tirar do meu vocabulário, quando eu vou tentar se acertar com alguém. Mas se você está chateado, chegou a hora da reconciliação. Amém? Talvez, hoje nós estamos em bem poucas pessoas, mas se você veio para cá, talvez você precisava ouvir isso. Que está na hora de você se reconciliar com Deus e se reconciliar com a sua família e com os seus parentes, com seus amigos ou com os irmãos da igreja. Não adianta você falar, não, você passou muito tempo atrás, mas se aquilo que você lembra ainda está chateado, é hora de perdoar, é hora de ter reconciliação. Amém? Amém? Efésios 4:26 diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Um pedacinho do versículo. Não se pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa de passar de um dia para o outro o seu nervosismo. Não vai deixando para outro dia, porque a gente tem a tendência a parecer que está tudo bem, porque a raiva passou, então eu estou em paz. Mas não é que você está em paz, você não se acertou, não teve reconciliação. Às vezes o nervosismo se acalma. Na hora ali, realmente, às vezes ele acabou de pisar no calo, né? É igual jogador de futebol, o cara dá um carrinho mais pesado, o cara já se levanta, já fica nervoso. Então, se você de repente se afasta, calma, de repente é melhor para o jogo. Às vezes naquele momento também, às vezes você dá uma resposta mais dura na sua esposa, e a sua esposa foi lá e deu uma outra resposta mais dura. Se começar essas respostas duras, o que vai acontecer? Briga. É fight. Alguém vai sair ferido emocionalmente ou até fisicamente. Achar que esqueceu da briga não é a solução. A solução é a reconciliação. Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Mateus 5:23 fala assim, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a sua oferta. E primeiro reconcilia-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23. Ou seja, você tem uma oferta para entregar a Deus. Olha só o que ele está falando. Você vai entregar uma oferta. Aí você lembra. Toninho está bravo comigo. Eu fiz uma piadinha lá na cela. Ele olhou meio com o cara bravo para mim. Acho que ele não gostou. Eu vou conversar com o seu Toninho antes. Então eu vou lá. Se acertar com o meu irmão, aí depois voltar e entregar a oferta. Vendo? A importância que Deus dá para a reconciliação é mais importante. Você tem que se importar com os seus irmãos, com o relacionamento que você tem com os seus irmãos. Mais uma prova de que Deus não quer só um relacionamento você e Ele. Olha que interessante. Mais uma vez, não é só 1 João, lá no 7 que a gente leu. Mas aqui também, se você observar, o seu relacionamento, você e Deus, é você entregar oferta e entregar alguma coisa sua para Deus. Deus não quer que você entregue nada para Ele enquanto você não se acertar com o seu irmão. Entendeu? Olha que importante isso. Você tem que se acertar com o seu irmão. Você tem que se acertar com alguém aqui que você estiver bravo. Se você está chateado com alguém, se eu falei alguma coisa que você não gostou, você deve me procurar. Às vezes eu não estou sabendo que você está chateado. E a gente não tem bola de cristal toda hora. Então você também, se você está chateado com alguém, você deve procurar essa pessoa e falar assim, irmão, ainda estou chateado com você, desde que aconteceu aquilo, isso. A gente precisa se acertar. Procure, converse. É a solução. Amém? Senão, gente, daqui a pouco você está chateadinho, você vai ficar nervoso e você vai ser igreja. Porque você não vai aguentar mais olhar para a cara daquele irmão. E se alguém te procurar, você vai falar assim, não, magoado, eu não. Está magoado, está dando brecha. Não pode. A gente precisa se acertar. Amém?
para terminar, eu vou dar aqui alguns conselhos, alguns versículos. Se você quiser marcar, você pode marcar. São conselhos em Provérbios e algumas passagens da Bíblia que falam sobre como a gente resolver conflitos ou evitá-los. Tá bom? Olha só, primeiro quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Provérbios 18:13. Ou seja, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa por vergonha. A pessoa começa a falar para você interrompe. A pessoa começa a dar uma bronca em você, sempre atropela ela. Você vai passar vergonha. E você muitas vezes vai falar coisa que não devia, você não esperou ela terminar de falar. Você está interrompendo. Né? Ou seja, ouça antes de falar. Ouça a pessoa. Não fique se justificando. Esqueça. Espera. Amém? Não fica se justificando. A gente tem essa tendência de ficar justificando. Espera. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tá? Ou seja, é importante você responder com calma. Aqui, eu já experimentei isso várias vezes. A pessoa vem com os dois pés no peito, como a gente fala. Vem uma voadora para cima de você. Porque você que não se quer, não se quer nada, você não fez, eu não quer fazer, eu falei, muitas vezes eu falei, você não ouve. Se eu responder na mesma altura, mas eu já tinha falado para você, que eu tinha dito isso aqui, eu respondo o outro com tabela. Aí a outra responde, e a gente acha que alguém vai ganhar. Aí de repente você conseguiu bater mais forte, né? Eu não falo mais pra você. Aí você sai, você crime. Ganhou o quê? Nunca ninguém ganha uma briga, gente. Saiba disso, nunca ninguém ganha uma briga. A chave é a reconciliação. Amém? Aí aqui fala assim, ou seja, a palavra branda, a palavra calma. Melhor você ter calma. Por exemplo, uma vez eu bati no carro de uma mulher. Faz tempo isso. A mulher desceu dando xerique. Meio que assim, parecia aquela medusa com as cobras na cabeça, sabe? Aí eu já falei, calma, senhora, calma, não sei o que, desculpa. Eu vou pagar, a gente conversa e tal. Vamos encostar ali, que sai do trânsito e tal. Pronto. A senhora me acalmou. Né? Agora, se eu chego e falo assim, a senhora também estava errada, porque a senhora fez isso, não sei o quê, a senhora não é responsável, vai começar a bater boca. Tem gente que morre no trânsito por causa disso. Eu tinha um amigo meu, uma família de um amigo meu, que os caras brigaram assim, o cara desceu no trânsito, começou a discutir, tinha 5 caras no carro, enorme, os caras desceram e lincharam o cara no meio da rua. Por causa do carro. Por causa de uma bobeira, discussão boba. Então, gente, muito mais fácil evitar. Agora, se você é nervosinho, cutuca o seu irmão assim e fala assim, ô nervosinho. Você é nervosinho ou nervosinho? Está na hora de buscar mais a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito é amor, paz, temperança, domínio próprio, paciência. Ou seja, está faltando paciência? Está faltando o Espírito de Deus. Está faltando domínio próprio? Está faltando o Espírito de Deus. Está faltando. Então está na hora de você buscar mais a Deus. Amém? Amém. Outro conselho. Provérbios 12:16. Fala assim, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Ou seja, não levar a sério os insultos, os xingos. Não é o assunto, tá? Ignora o assunto. Não é ignorar o assunto. É ignorar o insulto. A pessoa está te xingando, você não levar isso para você também, senão você vai xingar também. Se você levar os xingos da pessoa e de aquilo entrar no seu coração, você vai xingar também, você vai devolver na mesma moeda. E não é esse o caminho. Romanos 12:17. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos.
Não retribua o mal com o mal. A pessoa te xingou, não xinga também. Não xinga. A pessoa te bateu, não precisa bater também. Né? A pessoa, você foi injustiçado, você não precisa injustiçar também. Não precisa ser igual. A gente não precisa fazer o mesmo. Amém? A gente não precisa fazer o mesmo, gente. Não é porque aquele ali fez, então vamos matar, vamos bater, vamos fazer igual. Não! A gente não foi chamado para ser igual, esse que é o lance. A gente não foi chamado para ser igual. A gente não foi chamado para ser igual nessa terra às outras pessoas. Nós somos chamados para ser sal e luz. Diferença. Amém? Nós somos chamados para fazer diferença, gente. Então não adianta você querer retribuir o mal porque alguém fez mal para você. Mas não é fácil. É fácil falar. Você pode estar pensando, né? É fácil falar. Mas se você andar com Deus, isso começa a ser verdade na sua vida. Amém? Isso começa a ser verdade. Eu já experimento isso há um bom tempo, porque muitas dessas coisas já melhorou muito na minha vida. Não estou falando que eu sou 100%, nem sou, longe disso, mas eu já percebi várias vezes situações que eu retrucava e hoje eu não retruco mais. Situações que às vezes alguém fala uma coisa, eu não vou brigar com essa pessoa por causa disso. E ainda mais com situações que às vezes a gente nem conhece a pessoa direito. Mas às vezes a gente pode, se depender de nós, podemos ter reconciliação, podemos conversar, podemos tentar entrar em acordo. O Provérbios 11:12: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Ou seja, trate com respeito as pessoas. Toma cuidado com as piadinhas bobas. Toma cuidado. Às vezes a gente fala coisas e depois se arrepende, porque fez piadinha que não devia. Seja rápido em se arrepender desse assunto também. Às vezes você fez uma brincadeira com alguém, de repente você mesmo percebeu, não foi legal, já vai lá, peça desculpa. Fala pro pessoal, fulano, eu errei, não devia ter feito essa piadinha, te desrespeitei, me desculpa. Toma cuidado, a gente refrear nossa língua. Provérbios 15:18: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A pessoa insensata, ela se perde, ela provoca mais dissensão ainda. O insensato é quem põe lenha na fogueira. Vamos dizer assim, está tendo briga, ele põe mais ainda, ele discute mais, ele grita mais, ele força a briga ainda. E o último aqui, Colossenses 3:13: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Perdoar assim como Deus nos perdoou. Deus me perdoou, Deus te perdoou. Quem é você para não perdoar o seu próximo? Amém? Quem sou eu? Se Jesus me perdoou, eu não merecendo, quem sou eu para não perdoar o próximo? Ele também merece o meu perdão. Aquela pessoa também. A gente nunca pensa muito no lado do outro. A criação que o outro teve, as dificuldades que o outro passou. A gente, ele também me xingou, então eu vou xingar. Não. Você tem que pensar, poxa, aquela pessoa não teve a mesma oportunidade que eu estou tendo de estar nos caminhos do Senhor. Aquela pessoa não teve a mesma oportunidade que eu tive de crescer nos caminhos do Senhor, de se ensinar ou de estar na presença de Deus. Ore para que essa pessoa tenha essa oportunidade e perdoe. Amém? Perdoe aquela pessoa. Bem-aventurados são os pacificadores, a palavra do Senhor diz. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Nós somos chamados para pacificar. Nós somos chamados para reconciliar. Nós temos que nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Amém? Então, se tem alguma rosquinha, alguma coisinha que você está chateado, é a hora de você se arrepender. Amém? Pedimos os meninos pôr uma música no fundo aí. E nós vamos estar pensando, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, você colocasse a sua vida nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele sonda todos os nossos corações, sabe o que a gente pensa. Então eu não vou pedir para você nem abrir sua boca, mas eu gostaria que você pensasse e você começasse a refletir. Quem que eu estou chateado? Com quem que eu ainda não me acertei? Com quem que eu ainda não me reconciliei? Se você estiver chateado com alguém, essa é a hora de você
perdão, Pai. Você perdoar essa pessoa. Perdoa aquilo que a pessoa te magoou. Talvez você não tenha mais contato com ela. Pode ter sido seu pai, sua mãe. Perdoa essa pessoa que te desprezou, que te abandonou. Perdoa essa pessoa. Perdoa. Perdoa aquele que te magoou. Perdoa aquele que te xingou. Perdoa aquele que diz que você sempre faz tudo errado. Perdoa aquele que sempre pega no seu pé. Perdoa aquele que faz piadinha com você. Perdoa aquele que um dia fez piadinha com você e te machucou muito. Te colocou um apelido, você ficou muito triste. Perdoa agora, no nome de Jesus. Perdoa sua esposa. Perdoa seu marido. Tenha paz com todos. Deus te chamou para a reconciliação. Perdoa, Deus. Perdoa. Pai, perdoa-nos. Oh, Deus, nós te pedimos para a reconciliação. Oh, Deus, lava os corações agora feridos, Pai. Pai, olha esses corações magoados. Coração que tiver alguma tristeza, Pai, alguma luz, alguma coisa guardada. Perdoa-se, Deus. Ajuda esse irmão, essa irmã a perdoar as pessoas que nos feriram. Pai, ajuda-nos, Deus, a perdoar, para que não carreguemos mais mágoas no nosso coração, mas que sejamos libertos, Pai, de toda mágoa, sejamos libertos, Pai, de toda amarra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora, se você foi o causador de alguma mágoa, se você sabe que você fez alguma coisa que chateou alguém, peça perdão agora a Deus e depois você procure essa pessoa. Se acerte com ela no nome de Jesus. Chega nessa pessoa e fala: me desculpa, o que eu falei te magoou, te machucou, te peço perdão. No nome de Jesus. E Deus, nós queremos nos reconciliar contigo. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, ou se você está chateado com Deus, ou se você está decepcionado com Deus, ou se você pecou, fez coisas que você sabe que não agradaram a Deus, e você sente que você está desligado de Deus, como se você tivesse afastado, agora é o momento de você se acertar com Ele. Peça perdão para o Senhor pelos seus pecados. Diga a Ele: Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Me perdoa por esse e esse pecado. Eu quero me aproximar de Ti novamente. Eu quero me aproximar de Ti novamente. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus, Pai, amoroso, um Pai amoroso, que tem, Senhor Deus, as mãos abertas, um amor maior do que todo o pecado que eu já tive na minha vida. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um amor maior do que tudo que a gente já fez. Qualquer pecado não é maior do que o seu amor, Pai. Qualquer pecado não é maior do que aquilo que o Senhor fez por nós. E o Senhor nos ama muito mais, Pai. Muito mais do que qualquer coisa nessa face da terra, Pai. E obrigado pelo Teu amor, Jesus. Que nós possamos sermos reconciliados contigo. Porque o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação. Pai, que essa palavra perfumore nossos corações. E que a gente possa meditar nisso, Pai, nessa reconciliação. Acertar nossa vida, acertar com a nossa vida com os nossos próximos. E, Pai, nós possamos, Pai, no nome de Jesus, não andar mais magoados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Agora eu quero que você fique de pé. Vamos fazer só mais uma oração. Agora nós vamos fazer uma outra coisinha. É importante você pensar, que é uma coisa que eu falei bastante aqui. Essa questão é uma questão, eu estava falando, a Júlia comentou uma frase hoje de manhã comigo, que é assim: isso é uma questão de batalha espiritual. Às vezes a gente não enxerga tanto isso, mas uma briga, uma discussãozinha, pode gerar algo de rompimento entre irmãos, afastamento, pessoas saírem da igreja, pessoas abandonarem o caminho do Senhor, pessoas quererem não se ver mais entre irmãos, entre família.
Ou seja, a falta de reconciliação é uma questão de batalha espiritual. E nós vamos batalhar agora para que esses pensamentos não voltem mais à nossa mente. Amém? E que a gente fique esperto, porque tem espíritos malignos querendo fazer com que você se afaste do seu irmão, se afaste da sua família, se afaste do seu parente, se afaste de uns dos outros, e que a gente não tenha reconciliação, mas sim o diabo quer que a gente se afaste, que a gente tenha briga, espalhamento, cada um no seu canto, mas ninguém querendo andar junto. E nós não podemos aceitar isso, amém? Então nós vamos repreender agora. Você vai abrir a sua boca e você vai orar pela sua família. Você vai orar pela sua vida e pela sua família, para que o diabo não toque na sua casa, para que o diabo não toque na sua família e que haja reconciliação no seu lar e na sua família. Com certeza você deve lembrar agora de um irmão, de uma irmã, de um parente que está brigado, um que não olha na cara do outro. Estou lembrando agora de familiares meus que não se olham, não se falam, filhos com os pais, pais com os filhos, irmãos. Com certeza tem alguém na sua família. Vamos batalhar por eles agora. Amém? Então abra sua boca agora e vamos olhar para nossas famílias. Pai, eu te peço, Pai, agora no nome de Jesus, Pai, pela minha casa, pela minha família, pelo meu irmão, no nome de Jesus, eu aceito o nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, que a pátria me tirada, no nome de Jesus, da minha família, no nome de Jesus, liberta o meu irmão do exército, livra ele, no nome de Jesus Cristo, da água, do meu rancor, Pai, dos meus pais, do meu irmão, de mim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, visita a nossa mão, Pai, visita-se pela minha família, visita-se batalhamos por eles agora, no nome de Jesus. Repreendemos Satanás e seus demônios. Eles não têm vez na minha casa, eles não têm vez no meu irmão, eles não têm vez na minha família, eles não têm vez, o diabo não tem vez na minha casa e na minha família, no nome de Jesus. Repreendemos Satanás e seus demônios na nossa vida, na nossa família. Não toque mais, não venha plantar ideias na minha cabeça, não venha plantar ideias na minha mente, que eu não sou amado, que eu não sou respeitado, que ninguém gosta de mim. No nome de Jesus, nós repreendemos esses pensamentos, que somos amados, somos filhos de Deus, somos amados pela nossa família, somos amados no nome de Jesus, e que a graça do Senhor, o Espírito do Senhor, esteja sobre a nossa mente, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Lembre-se disso, vem um pensamento errado desse, repreende no nome de Jesus. Batalha, tem que batalhar. Daí batalha pelos seus parentes no nome de Jesus. Amém? Vamos assentar. Amém? Não esqueça de isso. Essa questão que foi falada hoje é muito importante, porque envolve tanto o nosso relacionamento assim como assim, né? Com Deus e com as pessoas. E Deus nunca quis que você tivesse inimizado com as outras pessoas. Isso é coisa do plano. E nós temos que batalhar mesmo, repreender o diabo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você precisar de ajuda nessa questão de batalha espiritual, de oração, nesse sentido, vem falar com os pastores. E vamos batalhar também para falar com Maria Júlia, no nome de Jesus, para que vocês tenham um pessoal da intercessão também, que vocês sejam vitoriosos. Amém? Amém? De aviso, acho que nós temos só aviso, mas como né? Na quarta-feira nós temos reunião de oração de manhã, às 11 horas, à tarde, às 3 horas, é isso? 3 horas da manhã. E às 6h30 da noite, né? Começando à noite, 6h30 da tarde. Não falte, nós precisamos orar, nós vamos buscar o Senhor. Você precisa de receber oração. Outras pessoas precisam da tua oração também. Não negue oração. No nome de Jesus Cristo. Amém? Principalmente quarta-feira. Mas nós temos uma reunião também na terça de manhã, com jovens, né? Reunião de oração. Terça-feira de manhã. Terça e quarta às 11. Quarta às 11. Sábado vai ter o normal. Então, tem o trabalho dos jovens à tarde. À tarde tem a escola